sobre Gemini Enterprise na prática. Esse projeto foi construído principalmente porque a gente nota como o mercado hoje em dia está necessitando realmente aplicar a IA generativa e agentes de inteligência artificial no seu dia a dia. E hoje, o que a gente vai abordar principalmente vai ser, por exemplo, as diferenças sobre o Gemini App, Gemini Enterprise, Gemini Studio e Gemini App. Além disso, a gente também vai ter a colaboração aqui de alguns dos nossos melhores especialistas da K-Network para explicar realmente na prática como tudo isso funciona. E a partir de agora, eu vou estar passando a palavra aqui para o meu parceiro, Lucas Tavares, para continuar a apresentação. Obrigado, pessoal. Tenham um excelente dia. Tudo bem? Bom. Obrigado pela presença de todos, agradeço. E aí a gente vai dar o início aqui ao nosso primeiro encontro da nossa trilha. Então, hoje a gente vai iniciar com o Gemini Enterprise na prática. A gente vai fazer uma jornada sobre a produtividade, automação e a corporativa. Tá? Nosso evento aqui tem um início marcado para as 10 horas e a gente tem a previsão de encerramento para as 11. Então, hoje estaremos aqui no palco, eu, Lucas Tavares, como executivo de vendas aqui da K-Network, o Vitor Leone, que já é um rosto bastante conhecido para nossos clientes, que é o nosso arquiteto de soluções Google Workspace, e o Jorge Luiz, que é o nosso mestre dos mestres aqui, que é o nosso líder técnico de Google Workspace aqui na K-Network. Então, é um evento que a gente tem programado com o seguinte cronograma. A gente tem a abertura marcada aqui para as 10. Às 10h10, a gente inicia a introdução do Gemini Enterprise. E como a QI, como a gente gosta muito de demonstrar na prática, às 10h25, a gente vai ter uma live demo criando um agente de IA nativo. Às 10h50, a gente tem marcado como um encerramento e a gente também vai abrir para as dúvidas. Então, por favor, tragam suas dúvidas, não existe pergunta ruim, o ruim é a gente sair com alguma dúvida ou alguma falta de esclarecimento. Aqui, rapidamente, sobre a QI Network, aqui é um prêmio que a gente recebeu no início do ano, no qual a gente tem muito orgulho, então a gente foi premiado no Google Next, ocorreu nos Estados Unidos ao início do ano, e fomos reconhecidos como Partner of the Year de 2026 Brasil. Então, é um prêmio que a gente tem muito orgulho e a gente gosta de trazer aí para todos os nossos clientes e novos clientes. Hoje a K-Network se coloca no mercado nacional como uma empresa especialista de inovação na nuvem. E a gente tem duas frentes aqui na empresa. A frente de produtividade e colaboração, através do Google Workspace, e a frente de Cloud Service. Aqui, rapidamente, sobre a mandala de serviços de Cloud Service, a gente tem ele dividido em 3 pilares. Tá? Aqui à esquerda, a gente tem o pilar de Migration Deploy, em toda a parte de sustentação, migração, orquestração, a questão de backup, segurança e compliance. Tá? Após isso, a gente tem toda o que vai suportar a nossa operação. Então, o suporte e monitoramento, com suporte 8x5 e 24x7, com atendimento de incidentes, requisições, um mapa de monitoramento. E à direita aqui a gente já tem o nosso serviço mais deep, mais especializado. Tá? Então, a gente tem o nosso serviço de Managed Service, no qual a gente vai trabalhar toda a parte de governança, DevOps, FinOps, toda a sustentação e governança deste nosso ambiente. Tá? Voltando um pouco aqui sobre o Google Workspace, então, a gente trabalha com diversos produtos e serviços dessa solução. Então, a gente tem o gestor de assinatura, o QI Academy, que é a nossa plataforma de ensino online aqui da K-Network, o nosso serviço de suporte, gestão de identidade, soluções como o AppSheet. A gente também tem os nossos parceiros, tá? Então, hoje a gente, além de Google, a gente também está trabalhando com Jump Cloud e Kipit. Também contamos aqui na K-Network com diversos treinamentos para a gente ter uma melhor adoção
de todo o ecossistema Google Workspace. Então, contamos com treinamentos tanto na parte de comunicação, colaboração, administração e segurança, automação, e agora a gente está vindo muito forte com a inteligência artificial. Então, contamos com treinamentos do Gemini, do Notebook LM, do Studio, então a gente está bem completo em relação ao escopo de treinamentos. Tá? Novamente, trazendo aqui dúvidas, qualquer insights que vocês tenham tido durante o nosso evento, a gente vai trazer ao final, a gente vai abrir esse momento para perguntas e respostas, para a gente ter esse bate-papo também sobre a solução. E antes de a gente começar a adentrar realmente ao nosso evento, a parte técnica, explorar todo esse ambiente de Gemini Enterprise, a gente gosta de ter uma visão geral do tema. Tá? Então, hoje, por que o Gemini Enterprise? E aí, o Jorjão e o Vitão estão aí? Aí, tô aqui, Luquinhas. Tava aqui quietinho. Então, Jorjão, então, por quê? Por que o Gemini Enterprise hoje? É uma pergunta que todo mundo tá fazendo, né? Hoje em dia, por que o Gemini Enterprise? Se o Gemini já faz muita coisa, né? Mas a gente vai ver um pouco mais na prática isso. E no próximo slide vou falar bem disso, né? Existem eras de utilização da IA, né? E o Gemini Enterprise, a grande diferença é você ter hoje, gente customizado, você poder ter conectores externos, você poder ter uma governança, né? Então, é tudo que o Gemini faz, mais os recursos, né, de ter um agente realmente, né? Uma era agêntica, pedem agentes, e o Gemini Enterprise é esse agente hoje do futuro, né? E como a gente pode utilizar isso, Jorjão? É uma forma que a gente pode individualizar os acessos, e os acessos, eles são segregados, então podemos colocar eles por times, por negócios, criar múltiplos tipos de Gemini Enterprise. Então sempre me pedem assim, Jorge, talvez setores tenham Gemini Enterprises um diferentes do outros, e é possível ter essa flexibilidade da gente fazer modulagens de Gemini Enterprise, né? E dentro deles, claro, a gente poder, cada time ter o seu Gemini Enterprise trabalhando de uma forma diferente, às vezes os conectores, o tipo de respostas, e até os seus próprios agentes, né? Claro. E quem costuma utilizar? Todo mundo. Todo mundo, tá liberado. Eu já ouvi muita pergunta dessa de, será que a TI pode usar? Será que é o time de gestão de gente? É o time de marketing? Eu falo, não, é todos, né? Desde que a gente já saiba o que é inteligência artificial ou está começando e tem regras de negócios específicas, né? Como os próprios conectores, vou falar disso agora. A gente consegue trabalhar com o Gemini Enterprise, né? Legal, bacana, Jorge. Então agora a gente vai iniciar realmente com o Gemini Enterprise na prática. Vou passar a palavra. Posso compartilhar por aqui? Claro. Deixa eu parar o meu compartilhamento aqui. Valeu, parceiro. Boa. Vamos colocar aqui. Pessoal, muito bom dia para todos. Algumas carinhas eu conheço aqui. O Marcelo. Tudo bem? Rodrigo. Para quem não conhece também, seja muito bem-vindo. Espero que vocês estejam bem. Vamos lá, então. Vamos na prática. Antes de eu falar de Gemini Enterprise, a gente tem um vídeo aqui. Eu sempre coloco, né, para... Gemini, resuma os fatos que mudaram os últimos 30 anos da humanidade, por favor. Resumindo os últimos 30 anos. A internet conectou o mundo nos anos 2000 e os smartphones trouxeram a mobilidade na década de 2010. Hoje, chegamos à era da inteligência artificial. Vocês otimizaram processos e encurtaram distâncias. Mas a verdadeira revolução não é apenas fazer as coisas mais rápido. É mudar fundamentalmente como a inteligência opera nos seus negócios. Bem-vindos à nossa nova realidade. Como inteligência artificial, eu não sou uma ferramenta adaptada de sistemas antigos. Fui construído desde o primeiro dia como um modelo multimodal nativo.
Eu raciocino sobre texto, áudio e vídeo de forma fluida, transformando dados complexos em uma nova e simples forma de trabalhar para cada um de vocês. Veja como já estou ajudando a transformar diversas áreas de negócio simultaneamente. Atuo como seu parceiro criativo no marketing e auxilio vendas a nutrir leads. Ajudo o RH a agilizar contratações, enquanto em finanças e no jurídico analiso planilhas e reviso contratos complexos. Facilito a gestão de fornecedores em compras, otimizo chamados em tecnologia e conecto a sua linha de frente ao escritório. Através do Gemini Enterprise e do Google Workspace, empodero as suas equipes com total privacidade e sob a segurança do ecossistema Google. Essa é a verdadeira transformação. O Google Workspace, em conjunto comigo, passa a atuar como o tecido de negócios da sua empresa. Eu desbloqueio fluxos de trabalho agênticos que aprendem, protegem e preparam a tarefa. Conecto seus sistemas isolados em uma operação única, agindo de forma inteligente nos bastidores para que a sua equipe tenha a melhor base antes de tomar a decisão final. Analisando a história, percebo que todo o progresso humano vem de pessoas que não têm medo de perguntar "e se?" e "por que não?". Eu crio os roteiros e automatizo as análises, mas é você quem revisa, valida e dá o direcionamento. Quando eu assumo o trabalho operacional, os seus líderes ganham espaço e tempo para a verdadeira reinvenção. Bem-vindo à era agêntica com o Google Workspace. Bacana, né? Então, depois quem quiser saber como foi feito tudo com o Gemini também, esse vídeo. E aí esse vídeo é para resumir basicamente isso, né? A gente poder trabalhar aqui nessa era agêntica, né? A AGI, que é o futuro, está muito próximo, né? É o topo de uma inteligência artificial, é uma inteligência artificial que toma as decisões praticamente do negócio para você, né? Imagina todo dia você chegar de manhã e ela fala, ó, você recebeu 50 e-mails, mas 2 é importante, já está pronta a resposta, revisa que eu já posso enviar para você. Então, a AGI praticamente seria o cérebro, né? E quando a gente fala de Gemini, ele é hoje um LLM, né? O Gemini App, por exemplo, no nosso mundo, ele é um chat que a gente conversa e ele trabalha, ele cria muitas coisas, ele cria planilhas, documentos, apresentações, o próprio vídeo que a gente viu agora é trabalhando em cima de um LLM, né, através do Wits, tá? E aí a gente vai para o nível 2, que são os agentes. Muita gente aqui já deve usar eles, que é o James, Notebook LM, né? São cérebros que a gente constrói, consegue perguntar informações para ele, trabalhar em cima dele. E já o nível 3 é um multiagente, né? É uma camada do agente já lapidado e com múltiplos acessos, né? Aquele agente que ele tem acesso ao seu CRM, RP, APIs, a seu próprio Google Workspace, soluções externas. Então, é onde você vai começar a operar todo tipo de trabalho, né? Principalmente essa era agêntica, começar a criar agentes para o seu negócio, né? Então, aqui vem um comparativo bem rápido, né, de o que o Gemini faz. Poxa, o Gemini faz Canva, ele cria vídeos, ele cria imagens, ele cria músicas agora com Lyria, ele cria o seu próprio agente, mas é um agente pequeno, né, são 10 bases, por exemplo, de conexões, ali uns 10 arquivos, os conectores através do Google Workspace, então ele consegue ler algumas informações do Workspace, mas não consegue tomar algumas ações para o Workspace, diferente já do próprio Gemini Enterprise, né? E quando a gente está falando de automações, o próprio Studio, para quem não conhece, Workspace Studio, tem muita coisa lá dentro dele, a gente já fez um webinarzinho também, no mês passado, sobre o Google Studio. Ele consegue fazer várias automações, por exemplo, eu tenho uma automação lá que toda segunda-feira ele me dispara, né, com todos os um e-mail, um Google Chat de todos os clientes que eu falei na semana passada, me resume, me passa informações de trabalho, atividades da próxima semana que eu tenho que executar. Isso é uma automação, né, feito com linguagem natural também, tá? Ele tem integrações, então, com o seu próprio Google Workspace,
Já o Gemini Enterprise, ele faz o que o Gemini App faz, tá chegando ao Canva agora também, né, nas próximas semanas aí, e mais, né, porque aí a gente está falando dele ter conectores, por exemplo, com o Salesforce, com o Gira, o HubSpot. A Google vai até o final do ano lançar uma tabela de roadmap imensa de conectores, vai ter até SAPs, né, módulos de SAP possíveis de integração, né? E essa facilidade de criar os seus agentes para trabalhar com negócios. Então, a gente começa a entrar nessa era agêntica aqui pelo Gemini Enterprise, né? Então, o futuro que a Google quer é trazer todo tipo de conector hoje de aplicações de mercado, né? E as que não têm grande aderência de mercado, as possibilidades através das APIs, conectores, MCPs também, né? E aqui a gente fala um pouquinho, né? Hoje uma empresa de médio e grande porte, ela consegue trabalhar ali com pelo menos de 100 a 254 aplicativos, né? Sejam aplicativos mapeados pela TI ou aplicativos que são shadow dentro do time, né? E faz com que vocês trabalhem com muitas soluções e não tenham um repositório, um agente, um serviço que consiga trabalhar com tudo unificadamente, né? Então, esse é o contexto do Gemini Enterprise. Para quem não conhece, é ser um cérebro de acesso a todas essas informações e operar o seu LLM dentro dessas informações, né? E uma diferença entre o Gemini Enterprise e o Workspace. A gente fala, o Workspace, ele foca muito na colaboração, então ter o Gemini lá dentro do Gemini App, ou fazer um vídeos, né, que nem eu fiz, um vídeos. Esse que vocês assistiram foi feito com esse produto aqui, né? Já o Gemini Enterprise, o foco dele é essa era agêntica, né? É ter tudo que o Workspace tem de conectores, mas ter o seu assistente de IA, que nem, por exemplo, se eu quiser chegar agora no Gemini Enterprise e falar assim, ó, procura uma brecha de 30 minutos entre minha agenda e a agenda do Fábio Ribeiro e marque uma reunião para falar sobre Gemini Enterprise, veja os documentos da última semana. Então, ele vai fazer essa assistência para mim, né, através dessa inteligência que ele tem por trás, né. Então, ele tem um recurso chamado ações ou actions, que executam essas tarefas, tá? Claro, e o foco dele é sempre trabalhar com todos os seus sistemas, né, ou seja por API, ou seja por MCP, ou por aplicativos que já estão no Marketplace para você fazer a adesão. E o que é interessante, quando você faz a adesão de um sistema já na galeria do Google, por exemplo, um Salesforce, para você consumir o Salesforce através do Gemini Enterprise, você não precisa se preocupar em, hoje, pelo menos, pagar tokens de acesso a um recurso desse, né? Ele já é embutido, os sistemas terceiros que estão na galeria, como um sistema nativo de conectores, tá? Você tem todo o registro da auditoria, né, como eu estava citando, então a gente pode sempre entender o que o Gemini Enterprise está passando de informação para os nossos colaboradores, como que ele está processando essas informações, então, através do Cloud Logging, a gente tem essas informações, né? A possibilidade sempre de criação de agentes, personalizar agentes para o time. Então, você que é o especialista do negócio na parte operacional, ou você é um especialista do negócio na sua área, você pode criar os agentes e compartilhar os agentes, né? Para que outras pessoas também consumam e usem esses agentes já modulados, né? E aqui vem uma coisa bem importante, o Google acabou de lançar no Google I.O. a possibilidade também de ter o anti-graft para quem tem o Gemini Enterprise. Então, isso é muito importante, não só para desenvolvedores. Eu falo que hoje a gente está na era também do Vibe Coding, que é poder criar os aplicativos de forma de linguagem natural, né? Então, eu tenho muita vontade de criar um aplicativo, mas eu não sei desenvolver. Então, existe possibilidade de trabalhar nessa era agente, e o Anti-Gravity entra como um sistema para você poder começar a logar nele, através da sua conta Google Workspace, com o Gemini Enterprise, e aí você poder
e trabalhando, pedindo a criação do seu aplicativo através do Antigravity, né? E usando serviços MCPs, como o próprio Google tem ali no GCP, o Cloud Run, poder subir esses aplicativos, né? Então, o Gemini Enterprise, ele vai facilitar a vida de todo mundo que é técnico e também todo mundo que trabalha nas suas equipes de modo geral, né? Através dos times terem também personalização dos agentes internos, ou até o time interno, aqui técnico, publicar agentes de outras tecnologias para dentro do próprio Gemini Enterprise. Então, ele tem protocolos e camadas que eu consigo colocar agentes aqui, que eles chamam de 1P ou 3P, né, que é agentes terceiros também trabalhando com o próprio Google, tá? E, claro, integração com toda a camada Google, né? Por exemplo, a API do AppD, tá? Aqui, quando a gente fala, então, de Gemini Enterprise, ele orquestra, o foco dele é orquestrar em todas as suas soluções, né? A gente vê aqui, ó, por exemplo, um conector, ele pedindo informações e vários conectores trazendo essas informações sumarizadas, né? E ele serve aqui tem vários cases use, né? Marketing, vendas, desenvolvedores, RH, time de aquisições, né? Como que ele consegue trabalhar em essas frentes? E um pouquinho de caso de uso para cada frente, né? Eu vou deixar essa apresentação para vocês terem acesso também, tá? Então, aqui a gente já vê mais na prática um agente, né? Um agente funcionando ali, por exemplo, para um time de vendas, né? A pessoa cria um prompt aqui, ó, cria um agente de preparação de reunião de vendas, que pesquisa o histórico de um cliente potencial, as finanças da empresa e as notícias para gerar um briefing conciso hoje de discussões estratégicas. Então, ele está com seus conectores ali ligado para procurar no Google Drive, né? Para procurar, por exemplo, no seu CRM, num RP, mais a internet. Ele misturou três conectores para trazer essas informações aqui de preparação, né? Então, você vai conseguir ter várias sumarizações aqui, nesse caso, né? Aqui, por exemplo, é um print que eu deixei, igual o exemplo que eu citei, né? Perguntei quais são as possibilidades de fazer reunião com o Fábio Ribeiro, 30 minutos no horário mais próximo, e aí ele comparou nossas duas agendas, perguntou se ele poderia mandar o convite para o Fábio, né? Ele achou uma brecha ali e enviou esse convite na agenda de ambos, né? Aqui é uma galeria de agentes, né? Vou mostrar um pouquinho para vocês ali na prática. Então, a gente pode colocar os nossos agentes em uma galeria e consumi-los, compartilhá-los, né? Eu até falo que hoje uma das coisas que mais leva tempo numa IA é você criar um conteúdo de imagens, né? Seja uma imagem, seja um vídeo. E até isso é possível a gente personalizar. Imagina você criar um agente que já tem todo o seu logotipo, característica da sua marca, mercado. E aí você só vai dar um prompt lá, por exemplo, aqui o nosso logo é vermelho, as cores das letras são escuras, então tem todo a característica da marca, atuação. E aí eu vou simplesmente dar um prompt, vamos lançar um novo produto lá dentro, que nem nesse caso aqui, ó, que eles querem fazer uma campanha de lançamento de jaquetas. Então já está tudo moldado para que, quando ele der um prompt, execute aqueles parâmetros, né, que a gente já deixa eles alinhados, tá? A possibilidade de você ter interação de agentes, né, então nesse caso aqui a gente pode fazer automações de negócio dentro da companhia, né? Então, você tem um fluxo complexo em que, primeiramente, tem que extrair uma informação, seja num Salesforce, num Pipefy, e essa informação vem para você através de um e-mail, e aí você precisa tomar uma ação para que depois dispare esse e-mail para outra pessoa. E aqui, um print rápido, né, que algumas pessoas já viram, outras não. No Next, eles vão lançar esse novo agente, que é o Agente Designer, com
o fluxo de trabalho com o Money Looping, né, que ele é chamado Money Looping, ou humano no circuito, que quando o agente ele trabalha em cima das características, que nem nesse caso, vamos supor que eu extraio informação de um local, mas assim que eu extraio essa informação, eu preciso de uma pessoa aprovar ela para mandar para outra. Então, ele vai extrair, vai mandar para essa pessoa aprovar, seja no chat, no e-mail, a pessoa aprova esse conteúdo, essa extração, e aí ele pode seguir o fluxo novamente de automação. Isso vai ser tudo feito através da linguagem natural, tá? É muito importante, muita gente ainda não usa, mas quem tem Gemini Enterprise, saber que o Gemini Enterprise tem os seus agentes próprios, mas o Google tem o Agent Garden, né? Que a gente pode obter esses agentes pré-configurados. Claro, algumas aqui são feitas em Java ou em Python. Então, às vezes, saber um pouquinho de lógica de programação, você vai conseguir ativar ele naturalmente sem conhecimento técnico, tá? Vai saber como executar ele sem conhecimento técnico, mas aí quando a gente fala de personalizar ele, modular ele, eu vou precisar de um pouco de conhecimento técnico, né? E é o que eu falo, às vezes eu não tenho conhecimento técnico. Usem a IA para te ajudar, até através disso modular para negócio também, tá? Vamos ver ele na prática um pouquinho? Luquinhas, aparecer aí, você me avisa, Fabão? Opa, amigo. Aparecendo aqui, João. Aparecendo. Show. Então, o Gemini Enterprise, ele fica dentro do Google Cloud, tá? Ele é um serviço que a gente vai procurar ele aqui dentro, ó, produtos e páginas. Chegando nele, existem as possibilidades, então, de criação do Gemini Enterprise, né? Ele é consumido como licenciamento, né? O meu já está ativo. Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui para vocês verem, ó. Gerenciar usuários. A gente ativa o gerenciamento do licenciamento, adiciona a assinatura, e aí eu coloco as assinaturas, né, para o pessoal acessar o Gemini Enterprise. Então, esse é o primeiro momento. Feito isso, a gente chega, então, na criação dos apps. Eu posso criar a quantidade de app que eu precisar aqui, como eu disse, vai ser setorial, vai ser por regra de negócio, vai ser por necessidade, então não tem problema. Eu crio o app, um exemplo aqui, ó, webinar teste. A região que esse Gemini Enterprise vai operar, se é na América, na Europa ou globalmente, né? Aí o Google faz o balanceamento de carga. Feito, criamos ele, o que que acontece? Assim que ele for criado aqui, ó, ele entra na tela de customização, ó. O Gemini Enterprise está pronto, quer ver, ó? Mas ele ainda não foi moldado. Ó, ele tem, igual o nosso Gemini lá, padrão, ele tem a pesquisa do Google, né? Ele tem a pesquisa do Google, ele tem os padrões que a gente conhece, de research, criação de imagem, vídeo, só que ele não tem nada ainda. Então, como que ele vai funcionar? Para você alimentar ele com os repositórios de dados, a gente tem aqui, ó, os conectores. Então, da onde que ele pode extrair informação e usar a inteligência dele para negócio? Então, a gente começa a selecionar essas fontes de dados do Google Workspace, elas já estão aqui em cima. Então, exemplo, quero pesquisar todos os arquivos no Google Drive, né? Ele respeita sempre a SL quando você publicar para os seus usuários, né? Que é a regra de permissão dos arquivos no Google Drive, tá? Aí os próprios do Google Cloud, e aí a gente vem para as origens externas, né? Por exemplo, aqui, ó, um MCP Server, um Microsoft Entra, um OneDrive. Aí vamos para produtos SaaS de mercado hoje, como o Confluence, o Calendly, o Dynamic, o GitHub. Pegar outros aqui, ó. O Gira, né? Gira Data Center.
O próprio Monday, que eu sei que tem muita gente aqui no Brasil que usa para gerenciamento de projeto. Então, imagina você procurando toda a informação sobre os projetos da companhia, né? Ele vai listar para vocês. E tudo que está como visualização, a gente vê as informações dentro do conector, né? Então, vou pegar qualquer um deles aqui para a gente exemplificar. Dropbox, né? Não cheguei a falar dele, o DocSign, eu sei que também o nosso mercado aqui é muito voltado. Ó, vou pegar aqui, por exemplo, o próprio HubSpot. Clico no HubSpot, ele vai falar aqui, ó, quer ativar a API, né, de configurações? Vamos. O que a gente quer fazer, né? Eu quero ler os deals, os contatos, as companhias, os tickets. Dou continuar. Coloco aqui, seleciono todas as ações, o CRM Object, né, para pegar essas informações lá dentro. Nome do conector de dados, HubSpot. Política de retenção, se você quer colocar uma proteção de dados sensíveis aqui dentro, por exemplo, usar um DLP do Google Cloud, né, para ele avaliar os dados antes da extração no Gemini Enterprise. Colocou, feito, acabou. O conector está pronto. E aí, indo nessa parte aqui agora do Gemini Enterprise, assim que a Google processar, vou ver se no meu caso já está pronto, aparece aqui o HubSpot, tá vendo? O usuário, então, já consegue usar o HubSpot. Fácil assim, né? Para poder ser alimentado os dados, né? E o HubSpot, ele tem um processo de que a gente pode trabalhar com as ações do HubSpot. O que é a ação no HubSpot? É tudo que cria, executa dentro do HubSpot. Então, através do Gemini Enterprise, você pode mandar criar um lead, criar um contato, mexer no contato, mudar informações. Então, as ações, elas operam através do próprio Gemini Enterprise, tá? Voltando aqui um pouquinho, então, eu posso colocar vários conectores, quantos a gente quiser, né? É ilimitado. E esse app aqui, ó, de webinar, ele tem o HubSpot. Então, os outros apps que eu forem criando ainda não tem o HubSpot, mas aí a gente pode ir colocando o HubSpot nesses outros apps. O Gemini Enterprise, como eu disse, ele tem toda uma camada de controle. Então, desde uma aparência e brand que você coloca um logotipo dentro dele, até os controles dentro dele exatamente, né? Pode colocar atalhos, vou mostrar esse controle aqui também, ó. Teste, tipo de controle, ó. Imagina que você quer filtrar dados, né, em base de condições. Não quer que o Gemini Enterprise leia dentro do seu repositório. Eu vou pegar o Drive na prática. Imagina que você tem alguns contratos que não poderiam ser lidos. No meu caso aqui, o HubSpot também, ó. Não quero que algumas companhias que tiverem nomes de bancos possam ser listadas no Gemini Enterprise, ou informações de contatos que tiverem CPF, CNPJ, sejam listados. Então, vocês colocam os controles operacionais dentro do Gemini Enterprise, tá? Aqui a gente vem na camada de assistentes. O Gemini Enterprise hoje é um dos únicos LLM no mundo que podemos utilizar o próprio Model Armor para fazer controle de conteúdo, né? Eu sei que a era agêntica, ela vai entrar também com uma segurança muito alta, né? Quando a gente fala de segurança, hoje em dia, e as IAs estão precisando, é de controle de prompt injection, não sei se vocês já ouviram esse termo, né? Que é algumas pessoas conseguirem burlar as respostas de nós usuários e mandar um conteúdo falso, né, de uma resposta falsa. Então, utilizando o Model Armor, a gente já tem uma camada dupla de segurança, né? O Google já faz a proteção inicial e ativando o Model Armor, consigo customizar minhas regras de DLP para esse caso, tá? O gerenciamento de recursos, né? Então, o Gemini Enterprise, um exemplo bem clássico, eu posso deixar o pessoal usando os agentes, eu vou mostrar na prática com o Vitor aqui, o Vitor está com a gente, sobre agentes,
criador de agentes, se as pessoas podem ou não criar agente. Então, eu estou como TI passando as características de o que o Gemini Enterprise pode utilizar. Se o Gemini Enterprise pode utilizar uma IA mais antiga, se ele pode usar um modelo, né, um modelo mais antigo, um modelo mais novo, para trabalhar com imagens, upload de arquivos, se ele pode utilizar outras fontes além do Google Drive, né, e várias camadas. Quais são os modelos que eu vou deixar disponível para recursos, tanto de imagens como LLM, né, de conversa, ok? Camada de segurança. Segurança é o que eu falei, né? A gente pode ativar o Model Armor aqui dentro. Tudo que eu consumir do Model Armor pelo Gemini Enterprise, eu entro nessa camada também da integração, né? Não tendo um custo adicional de Model Armor, tá? Hoje tem essa possibilidade dentro do Google. E na prática, ele fica nesse formato aqui, né? Depois que a gente termina todas as customizações, é trabalhar dentro dele, tá? Vamos trabalhar um pouquinho com os agentes agora? Será que o Vitor está aqui comigo para mostrar um agente? Claro, tô sim. Aí, vamos lá, eu vou deixar o Vitor compartilhar a tela aqui. Vamos lá, então, boa tarde. Aliás, boa tarde, já tô lá na frente. Bom dia, pessoal. Bom, então, para quem não me conhece, meu nome é Vitor, também sou especialista aqui de Google Workspace. Vou estar mostrando para vocês como que funciona aqui a nossa ferramenta de criação de agentes. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês, para que vocês consigam ter uma visibilidade um pouco melhor de como que ela funciona. Então, já dentro aqui do Gemini Enterprise, deixa eu compartilhar aqui, né? Estou vendo que vocês ainda não estão visualizando. Então, dentro do Gemini Enterprise, nós temos a parte ali onde nós podemos criar os nossos próprios agentes. Eu tenho um agente aqui, por exemplo, chamado de tradutor jurídico. Como que ele funciona, né? Como que é a criação dele? É através de linguagem natural. Vocês podem observar que aqui no meu canto esquerdo da tela, né, eu já passei um prompt para ele ali com todas as diretrizes que eu gostaria que esse agente seguisse, né, todo o escopo dele. Em seguida, ele já criou o agente aqui por mim com todos os campos já preenchidos. Então, ele já colocou ali o nome, já colocou uma descrição, já colocou ali, no caso, quais que são as devidas instruções. Então, o que ele tem que executar de ação, o que ele tem que ler, qual que é o resultado que ele tem que entregar no final. E qual que seria o escopo desse agente aqui, tá? Só para que vocês estejam contextualizados também. Ele é um tradutor jurídico. O que ele faz na prática? Hoje nós sabemos que, quando a gente está falando de um processo ou algo nesse sentido, muitas das vezes acarreta em documentos que são muito volumosos, né, muito grandes, processos ali podem ter 40 páginas de informações ali, que muitas das vezes tem um linguajar que não é convidativo para nós, né? Para quem já é da área jurídica, entende muito bem, um advogado ou algo nesse sentido. Mas para quem não é da área, muitas das vezes acaba ficando perdido ali naquilo que está escrito ali dentro. E o objetivo desse agente é justamente traduzir, né? Fazer uma sintetização dessas informações e trazer isso para nós de uma forma mais simplória, né? De uma forma que seja de mais fácil entendimento. E além disso, ele ainda vai me dar a possibilidade de eu disparar isso, né? Essas informações por e-mail para uma pessoa específica ou para alguém ali que eu deseje. Aqui é só para poder dar um contexto para vocês. Aqui eu posso, inclusive, escolher quais conectores que eu vou estar trabalhando. Então, os conectores ali que o Jorge mostrou para nós, né, que já foram configurados dentro do meu ambiente, eu posso trabalhar com eles aqui dentro, se eu quiser até habilitar algum conector novo. Aqui no meu caso, inclusive, vou até habilitar um novo aqui, ó, esse de Cloud Identity, só para que vocês consigam ter uma visibilidade de um ponto bem bacana ali que é possível de nós executarmos ali dentro. Posso colocar ali documentos que fiquem de conhecimento para que esse agente execute, então esse agente ele vai ter ali alguma base de dados ou algo nesse sentido para que ele se baseie naquilo na hora de dar a minha resposta, na hora de dar a resposta, então eu também tenho essa possibilidade, e eu posso colocar uma programação para ele, então vamos colocar que fosse um agente que eu gostaria que ele executasse uma ação toda sexta-feira num horário específico, né? Toda sexta-feira ele tem que me encaminhar um e-mail, ele tem que executar alguma ação específica dentro dos meus ambientes. E aí eu considerando aqueles conectores ali que eu tenho. Então, vamos colocar, por exemplo, que eu tivesse meu conector do Salesforce vinculado aqui dentro. E aí eu gostaria que toda sexta-feira eu recebesse um relatório
do meu Salesforce ali, né? Do que está aberto ali no meu pipeline, o que está como ganho, o que está pendente. E toda sexta-feira eu quero um relatório nesse sentido, toda segunda-feira, às 9 horas. Nós temos essa possibilidade. Se eu vier aqui em criar programação, ele me deixa colocar em minutos, horas, dias, semanas, mensal, ou se for através de anos ali no anual. Então, vocês podem escolher também uma programação para este agente como um todo. Nesse caso aqui, né, do meu tradutor jurídico, eu não vou colocar nenhum escopo nesse sentido, né, eu não vou colocar nenhuma programação. E como que ele funciona? Se eu vier aqui no meu Drive, por exemplo, e mandar adicionar uma informação específica, deixa eu pegar aqui um documento de decisão, é uma decisão interlocutória que ocorreu, que, como eu falei, né, é um documento que ele já tem um viés jurídico bem amplo, já integrado dentro dele ali, muitas informações, é o que muitas pessoas chamam de juridiquês, né, tem um linguajar ali próprio, e aí eu vou simplesmente só encaminhar esse documento, eu não vou passar nenhum tipo de instrução por detrás, porque essas instruções já foram montadas ali no meu agente. Então, o que ele tem que retornar para mim aqui? Um resumo daquilo que ocorreu. Vale lembrar, tá, pessoal? Tudo que eu estou mostrando para vocês aqui é meramente fictício, tá? Então, os nomes, os dados, as informações, é tudo meramente fictício, só para que vocês consigam ter uma ilustração do agente rodando, né? Do contexto como um todo. Mas os nomes que vocês vão ver ali, né? Da empresa como um todo, os dados, enfim, é tudo meramente fictício. Então, olha só que legal. Aqui ele me retornou, né? Colocou o resumo, o que aconteceu, o que eu preciso fazer agora, né? Se tem alguma ação. E ele está até perguntando para mim qual o e-mail e o nome do destinatário. E aí eu posso colocar, eu posso colocar aqui o arroba, eu até seleciono o Jorge aqui, ó. Mas aí só para sintetizar, né? Aqui ele já vai pegar todas as informações, mas eu posso colocar a pessoa é o Jorge e o e-mail é o Jorge @KeyNetwork, por exemplo. Aqui ele já até me colocou o arroba, mas vou deixar os dois ali só para que vocês consigam ver o resultado final. E aí o que ele vai fazer para mim aqui? Ele vai me dar uma telinha só para que eu faça uma aprovação, né, deste e-mail. Então ele já vai colocar todo o contexto ali para mim daquilo que já foi, né, a decisão, desse resumo aqui que ele imputou para mim, mas só pedir para eu poder aprovar, né, revisar para tudo correto, estando tudo dentro dos conformes, como ele me trouxe aqui, ó, prezado Jorge. Então, ele colocou ali o que aconteceu, quais que são as ações, né, o que precisa dele ser feito, e ainda colocou até meu nome no final, né, atenciosamente, o meu nome, mas aqui ele já colocou tudo que precisa ser feito. Eu dando um aceite aqui, ele já vai fazer um encaminhamento deste e-mail aqui, já diretamente lá para a caixa de entrada do Jorge. Isso que eu coloquei, né, aqui, beleza, ele está colocando aqui que foi encaminhado. Isso que eu estou mostrando para vocês, um agente, mas nós temos agentes, como por exemplo, esse segundo aqui que eu fiz voltado para a área de RH, que ele tem mais fluxos, e vocês podem ver que ele constrói isso através até de um fluxograma. Também foi feito através de linguagem natural, mas aqui ele construiu uma espécie de fluxograma, né, onde tem uma ação que se interliga com outra ação. Então aqui nesse caso é um agente onde ele faz leitura de currículos, então a pessoa ela dá uma descrição da vaga, sem precisar dele ficar apontando no Drive aonde que está a pasta dos currículos ou algo nesse sentido. Ele já vai lá dentro do Drive da pessoa como um todo para poder buscar uma pessoa que está correspondente àquela vaga em específico. Aqui é só para poder ter um segundo exemplo, para que vocês vejam um outro agente que contém mais fluxos, né? Ali naquele caso a gente tem um fluxo, aqui a gente tem mais de um fluxo, porque ele tem que percorrer todo o Drive para poder me trazer aquelas informações, e em cima disso eu já consigo até marcar uma agenda com a pessoa. Se o e-mail da pessoa estiver no currículo, eu já consigo marcar uma agenda com aquela pessoa, com aquele e-mail que está dentro daquele currículo. Aqui é só um segundo exemplo, né, para poder mostrar para vocês aqui um pouco melhor sobre essa questão da criação dos agentes. Também tem o mesmo escopo de programação, então eu posso colocar uma coisa programável ou algo nesse sentido. Jorge, tem algum ponto a mais que você gostaria de passar aqui? Boa, Vitão, boa. Vou voltar na apresentação aqui para a gente continuar. Vou interromper aqui meu compartilhamento. Deixa eu pegar aqui, então, para a gente finalizar um pouquinho. Semana passada o Vitor esteve com algumas novidades também, que foram apresentadas. São novidades do próprio Google Next, né? Então a gente trouxe um resuminho aqui bem simples, né, dessas novidades do Cloud Next. Quer falar um pouquinho, Vitão, de como que foi essa experiência, o que eles trouxeram lá de bacana?
Claro. Você pode só me colocar como co-organizador co-participante dessa apresentação? Porque aí eu consegui passando aqui, por gentileza. Agora, meu amigo. Então, pessoal, o Google Next este ano tivemos muitas novidades em relação ao Gemini Enterprise, né? Nós estamos falando agora especificamente de IA como um todo, né? IA é a palavra do momento e o Google está investindo pesado nessa questão de plataformas agênticas. Então, o Gemini Enterprise foi um dos focos principais ali quando nós estamos falando no Google Next como um todo. Nós temos algumas novidades, infelizmente eu não consigo mostrar para vocês a tela, porque isso ainda está em fase de lançamento, então eu não consigo mostrar para vocês já rodando essas aplicações, mas eu já consigo trazer o panorama do que seriam cada uma delas. Então, primeiramente, ali o Agent Designer. Esse vocês já viram ali em prática, né? De certa forma, ali, eu acabei de mostrar para vocês, que é a possibilidade de nós criarmos agentes com linguagem natural. Quando nós dizemos linguagem natural, pessoal, são literalmente o contexto. É como se eu estivesse conversando com vocês aqui agora, uma linguagem natural. Então, vocês vão poder criar agentes ali com base somente no seu prompt. Você vai passar o seu prompt com base naquilo que você precisa e ele já vai fazer a construção daquele agente para você, de forma que fica fácil a visualização. Você pode visualizar isso através de fluxograma, como eu mostrei para vocês ali atrás, e nós vamos ter ali uma nova tela, né? Vai ter um refinamento ali, de forma que vai ficar visualmente mais agradável de nós trabalharmos ali com essa questão dos agentes. Então, tanto na hora da construção ou na manutenção desses agentes como um todo, nós temos ali uma interface bem convidativa, de forma que também bem tranquilo de nós podermos trabalhar. E aí, pegando dentro desse contexto, o que acontece quando nós temos muitos documentos que estão espalhados em vários lugares diferentes, né? O contexto daquilo que a gente quer trabalhar está espalhado em vários locais diferentes. Muitas das vezes a gente tem que ficar buscando aquelas informações. E é pensando nisso que é onde o Gemini vem trabalhar com Projects, que é uma nova ferramenta, é um espaço onde nós vamos poder trabalhar com o contexto daquilo que você deseja, né? Com o contexto daquela organização. Então vamos colocar, por exemplo, que eu esteja falando sobre um projeto relacionado a QI Network. E aí eu tenho diversas informações desse projeto, só que estão em vários lugares diferentes. Então, tem informações que estão lá dentro do Google Drive, eu tenho mensagens que foram encaminhadas lá no Google Chat, seja one-on-one, né? Então, é eu com o Jorge ali que mandei, ao mesmo tempo que também tem informações que estão presentes lá dentro dos Spaces, por exemplo. Então, eu tenho várias informações que estão disseminadas em N lugares. Lá dentro do meu Salesforce, que é a plataforma que a gente trabalha, também tem informações relacionadas a isso. E aí eu preciso de sintetizar tudo isso em um único local. É isso que o Gemini Projects vem trazer para nós. É um espaço onde nós vamos poder ter o contexto integrado daquilo que vocês desejam estar conversando. Seja um escopo de um cliente, por exemplo, então todas as informações do seu cliente, né? Imagina que vocês têm informações do HubSpot, do Sales, do Drive, do Gmail, das conversas do chat, tudo integrado dentro de um único local que seja fácil de você acessar. Não precisa de você ficar procurando isso em cada um dos locais. Você vai ter isso unificado dentro de um único local. Também vamos ter ali o Canva, né? Então, o Canva, qual que é o propósito dele ali? É para nós termos ali uma interface visual daquilo que nós estamos desejando. Então, ele vai ser um editor inteligente, você vai ter ali, no caso, seu documento, sua planilha, sua apresentação, enfim, o que você desejar trabalhar, a sua informação, vamos colocar dessa forma, né? Você vai ter a sua informação presente dentro ali do seu ambiente, onde essa informação você vai poder transformá-la num contexto mais visual, você vai poder criar ali uma apresentaçãozinha, criar uma dash, criar um escopo mais visual, de forma que você vai ter uma visibilidade mais agradável, né, mais atrativa ali para aquele seu projeto ou para aquilo ali que você esteja trabalhando. Tudo também através de linguagem natural, certo? Então você vai poder pedir ali para que ele crie aquela apresentação para você através de prompt e ele vai desenvolver ali aquela apresentação ali para vocês. Muitos já devem estar, quem já utiliza Gemini Enterprise pode já estar visualizando algumas dessas features, como falei, ainda está em roadmap, eu não consigo demonstrar isso para vocês na prática, porque ainda está em fase de lançamento, mas para quem já estiver aparecendo, maravilha, vocês já podem fazer o uso. E pensando nisso, né, em tudo que eu trouxe para vocês aqui, nós temos um escopo que é o seguinte: e se eu tiver, por exemplo, agência que ele precisa de executar tarefas pesadas, só que eu não quero ter que ficar também ficar configurando ele demais, ficar olhando ele muito tempo, tempos demais. É onde nós temos ali os long run agents.
e onde eles vão executar tarefas ali do dia a dia nosso mais pesadas, de forma que vão fazer nós, que somos os usuários, ficarmos focados somente na estratégia. Então, nós vamos ficar focados ali em criar mesmo ali a tarefa ali que a gente precisa que ele execute. Ele vai executar isso de forma intermitente, então ele não vai ficar parando de executar ou algo nesse sentido, ou não vai ficar executando somente na data específica, como eu mostrei para vocês ali atrás, né? Ali eu tive que determinar um dia e um horário específico. Aqui não, aqui ele vai ficar executando de forma direta aquela ação específica, aquilo que a gente precisa que ele execute, de forma que eu posso ficar focado ali, então, somente na parte mais estratégica, né? Na parte de escrever, na parte ali onde vai precisar mais, demandar mais da minha atenção, e as tarefas pesadas ele já vai executando de forma direta. E aí, pensando nisso tudo, né, vocês devem estar pensando, tá, mas e como que eu faço monitoramento disso, né? Bem legal essa questão, né, de ter ele executar essas ações pesadas, mas como que eu faço monitoramento disso? Pensando nisso, é onde nós vamos ter ali o Inbox, né, o AI Inbox, que é um hub onde você vai poder fazer um acompanhamento disso tudo. Então, você vai ter uma interface onde você vai fazer todo o monitoramento dos seus agentes. Então, o que está rodando, o que está pendente, né? Talvez você só começou a fazer ele ali, mas não colocou ele para produção, o que pode ter dado alguma inconsistência no meio do caminho, então a gente começou a executar, mas no meio do caminho ali ele acabou dando algum tipo de inconsistência ou algo nesse sentido. Então, por dentro desse hub, por meio desse inbox, você vai ter o acompanhamento dos seus agentes ali, da sua IA dentro do seu ambiente ali, de forma que você consiga ter uma governança, né? Que é um ponto bem importante, né? Nós temos ali uma governança dentro ali do nosso ambiente. E, por fim, nós temos as skills. Eu imagino que muitos já devam ter ouvido esse nome aqui, né, anteriormente, sendo vindo de outros contextos ali, de outras IAs, e nós vamos ter isso presente dentro do Gemini Enterprise também. Então, nós vamos poder criar habilidades, né, já vamos poder deixar prompts prontos, itens já preparados ali, de forma que a nossa equipe, porque o Gemini, ele vem também nesse contexto, né, de nós podemos trabalhar dentro da nossa organização, com a nossa equipe como um todo. Então, nós vamos poder criar já essas skills, né, esses prompts, de forma que eles vão ser reutilizados ali pelo nosso time. Nosso time vai poder pegar ali aquele item que já está pronto e só fazer a devida utilização dele. A principal funcionalidade dele é deixar o nosso trabalho, o nosso dia a dia, evitar o retrabalho, né? Evitar da pessoa ter que ficar indo lá toda hora e ter que ficar escrevendo prompts, ter que ficar passando orientações específicas, pontos nesse sentido. Aqui eu já vou ter um ponto, né? Uma ferramenta onde a minha equipe já vai poder fazer a utilização daquilo que eu já criar. Eu já crio, já deixo pronto, a minha equipe já vai lá e faz a devida utilização. Como eu falei, pessoal, são todas novidades ali que estão em fase de implementação, né? Então, muitos deles ali ainda não estão disponíveis, vão estar vindo ali nos próximos tempos, mas como foi anunciado ali no Next, eu achei legal também trazer essas novidades para vocês, beleza? Valeu, Vitão, obrigadão mesmo. Eu que agradeço. Maravilha, Vitão. Então, a gente já tem algumas perguntas aqui no nosso chat. Então, o Thiago da Firmeza trouxe aqui Jorge Vitor. Consigo construir conectores customizados para as minhas aplicações? Com certeza, com certeza. Aí, Thiago, vamos bater um papo. Às vezes, ou a gente trabalha com MCP, de conexão direta, ou uma API, né? Entender um pouquinho dessa topologia do seu sistema, o que você quer trazer. E vamos lá. Maravilha. O Rinaldo também trouxe um questionamento para a gente aqui, pessoal. Hoje temos alguma correlação de funcionalidade de gerenciamento de projetos que podemos entregar com essa novidade do Canvas, visando que, pelo apresentado, ele será um repositório e centralizador de informações. Boa pergunta, viu, Rinaldo? Vou dar um exemplo clássico que talvez daria para fazer. Não sei como que seria seu gerenciamento de projetos, se ele vem através de por exemplo, um Monday, um Project Manager, que é aquele SaaS também da gerenciamento de projeto. Entender de onde que vem essa informação com o Canva. O Canva conseguiria estruturar relatórios, páginas de relatório web, né, para facilitar aí a visualização dessas informações. E aí é entender de onde que vem essa sua fonte, se é uma planilha, se é um sistema, e aí você poderia talvez até criar um agente customizado com sua fonte,
barra o modelo do Canva que você já quer personalizar e criar. Então, ele extrairia e criaria seu dashboard ali de apresentação, né? Bacana, Jorge. As perguntas aqui, a gente teve essas duas. Fiquem à vontade, gente, se precisarem, pode trazer aqui no chat. Aqui, o Marcelo trouxe. Ah, não. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela tua presença. Eu acho que o Vitão está como apresentador. Se puder passar um slide para a gente, Vitão. Perdão. Menos. Aí, que perfeito. Então, pessoal, aqui é um programa de inovação com inteligência artificial, que é a Keynator, que está disponibilizando para os nossos clientes que tenham interesse de adquirir acima de 100 licenças do Gemini Enterprise. Tá? Então, o QR Code aqui, vocês podem estar se acessando e se inscrevendo para esse nosso programa e o que ele vai trazer para a gente. Né? Então, a gente vai trazer um workshop online geral do Gemini, Google Workspace versus o Gemini Enterprise, um laboratório de inovação online com 2 áreas de negócios, 2 demos online de um caso de uso a uma área de negócio. E para clientes que tenham interesse acima de 500 licenças do Gemini Enterprise, a gente vai realizar uma MVP de 2 semanas com esses nossos clientes, essas áreas de negócios, tá? Então, vocês fiquem à vontade, estar se inscrevendo no nosso programa, caso tenham interesse aí acima de 100 licenças, vai abrir um forms, vocês podem trazer todas as informações por ali, tá? Surgiu mais uma dúvida aqui do Bruno, pessoal. Digamos que eu tenho um banco de dados externo que pretendo criar um conector por API. Como faço a gestão de segurança da informação? Boa. Digamos que se você já tem um banco de dados externos, essa API ela precisa ter um gateway, né? Então, um APG, por exemplo, para fazer seu gateway de informações da API, transicionar, essa integridade de dados já manteria uma API com o Gemini Enterprise no modo seguro, né? Já o consumo de tudo que acontece no Gemini Enterprise, ele tem 2 tipos de log. É um log visual de informações e o telemetria, né? Então, tudo que ele transicionar, ler de informações no seu banco, ele vai guardar essas informações dentro do Cloud Logging, né? Maravilha. Então, se puder passar mais um slide para a gente. Então, a gente chegando ao fim aqui, respeitando o horário de todos, a gente agradece a presença de todos, foi de grande valia. Agradeço também ao Vitor, ao Jorge, que trouxe todas essas novidades, elucidação das aplicações. E a gente tem previsto para julho, e aí a gente vai fazer as devidas divulgação, a gente vai realizar os convites para a nossa base de clientes também, que vai ser o Gemini Enterprise para o RH. Então, vai ser um evento exclusivo do Gemini Enterprise para o time de RH. Então, a gente, mais para frente, vai trazer sobre essas datas, vai realizar os convites, a gente pede para que esse convite seja compartilhado também com o time de RH, que vai ser bem bacana, a gente vai trazer aplicações, vai trazer demos na prática também, realmente para o time de RH. Então, nos próximos dias aí a gente vai estar divulgando para todos sobre as datas. De nossa parte seria isso, novamente agradeço a presença de todos e principalmente o que foi trazido, todas essas novidades trazidas pelo Vitor e pelo Jorge. Obrigado, pessoal, ótimo dia, contem conosco. Obrigado por todo mundo aí ter ficado, pessoal, um grande abraço. Obrigado pelo tempo de vocês, pessoal, foi um prazer.